Queridos irmãos, o missionário Marconi voltando novamente na tarde deste dia, trazendo um ensinamento maravilhoso da parte de Deus, irmão, para que não só possamos aprender, como também se alegrar através do Espírito de Deus naquilo que Ele manda passar para o seu povo através dos ensinamentos das suas palavras. E nesta tarde eu estou trazendo para meus queridos amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, aonde está no livro de Isaías, capítulo 14, do verso 9 até o verso 17, irmão. Por isso que nós temos que estar ligados naquilo que será falado da palavra de Deus, né? Porque o tema é um tema temeroso, irmão. E muitos de nós, muitas das vezes, passamos por essa situação. E o livro de Isaías trará na tarde deste dia, né, como já estou trazendo para meus queridos amados irmãos e irmãs, aonde no livro de Isaías, capítulo 14, do verso 9 ao verso 17, diz assim, o tema é o abismo. Ninguém quer estar no abismo, ninguém quer cair no abismo, ninguém quer passar pelo abismo, né? Então, o ensinamento é para te alertar, despertar e você não viver esse abismo. Uma figura de literal aos anjos, isto é, o diabo, conforme os versos 9 do próprio capítulo 14, vocês vão lendo e vai entender, e escutando e aprendendo, né? E anjos caídos, conforme está escrito nos versos 11 do capítulo 14. E Satanás, conforme está escrito nos versos 12. E caído dos céus, que significa a queda do diabo, conforme está escrito no verso 13. Humilhado e derrotado, conforme está escrito no verso 14. Aqui Isaías revela o sonho de Satanás. Que sonho é esse? Que se vocês observarem, homens e mulheres de Deus, orar e ler a Bíblia Sagrada é uma grande luta até para se louvar. Porque a todo momento, se não estiver conectado com o Espírito Santo, não consegue ele colocar, não consegue se não estiver conectado com o Espírito Santo, porque ele coloca, faz-se uma barreira de impedimento ao povo de alguns, na mente, na consciência, de nem irem para a igreja. É ou não é o que eu estou falando, não é verdade? Vocês que passam por esse motivo, sabem que é isso que ele tenta fazer. O X da questão está em 5 frases, com o sujeito na primeira pessoa que detalham o pecado de Satanás, conforme está escrito no verso 13 e no verso 14. Ele queria ocupar o céu, a morada do próprio Deus. Amém, igreja? Vai entendendo por aí. Exaltar o seu trono acima das estrelas de Deus poderia ser uma referência ao seu desejo de governar todos os seres angelicais. Ele, além de querer tomar o trono de Deus, ele ainda queria dominar todos os anjos que existiam no céu. Como ele dominou 1/3 dos anjos, né? Ou simplesmente outra maneira de indicar sua alta exaltação. Amém? A palavra norte, para quem não entende na Bíblia, isto é, na literatura pagã, o norte indicava a morada dos deuses. Assim, Satanás ambicionava governar o universo com o conselho e congregação. Entre aspas, presta atenção o que significa esse conselho e congregação. Que era uma congregação. Hoje nós temos a congregação nossa evangélica, mas eles tinham a congregação dos deuses babilônicos, representando uma igreja deles. Supostamente fazia isso Satanás. Amém? Ele queria a glória que pertence a Deus. Quanto a nuvens, aí vamos para o termo nuvens. Veja em Isaías, capítulo 19, verso 1, sentença contra o Egito. E Êxodo, capítulo 16, verso 10, olharam para o céu
e a glória do Senhor apareceu na nuvem. Esse é o termo nuvem, para que você entenda o que significa nuvem. O maná e seus objetivos eram total, ser semelhante ao Altíssimo. No hebraico, isto é, Elion, que significa Deus. Veja a nota sobre Gênesis capítulo 14, verso 18. Leiam-se, puderem, para entender as maravilhas de Deus. Por isso que Satanás tinha e tem até hoje, né? Inveja daquilo que ele não é capaz e nunca será. Amém? É por isso que o autor escreve que em Gênesis capítulo 1, verso 2, aqui aconteceu o caos, entre aspas, né? E a terra era sem forma e vazia. Ou no hebraico, que significa a terra era sem forma e vazia, Torroi Borru, também como em algumas versões traduzem assim na versão originais, devasta e vazia. Na judaica, onde a terra se tornaria ou tornado inabitável. Satanás e suas hostes ficaram sem morada certa. Amém, igreja? A terra tornou-se um deserto e vazia. Na Septuaginta, tornou-se vazia e sem mobília. Na versão Vulgata, vazia e triste. E na versão aramaica, tornou-se arruinada e sem habitante. Nos versos 12 e 14, ocasião em que a grande ira de Deus contra esse anjo fez reduzir a terra original, conforme está escrito em Gênesis capítulo 1, verso 1 e verso 13, a um estado de caos absoluto, conforme está escrito no capítulo 1, verso 2 de Gênesis. Amém, igreja? Por que ele retornou ao Éden? Por que Satanás, depois de tornar a terra como um caos, sem forma e vazia, aonde ele implantou seu reino, conforme muitos não entendem a palavra de Deus quando se está falando, né? Porque Deus fez tudo perfeito. Vocês sabem que Deus fez tudo perfeito. Mas na caída dele com um terço dos anjos, ele contaminou a terra. Foi aonde ela tornou-se sem forma e vazia. Mas ela era perfeita. Aí quando ele veio para a terra e viu que não conseguiu tudo que ele queria e nem consegue tudo que ele quer até hoje, porque Deus está no controle, está de olho nele, e ele só toca nos ungidos do Senhor com a permissão do Pai. Olha só, como é que até nisso nós temos essa proteção divina, irmão. É por isso que ele retornou ao Éden. Olha só como Satanás é sagaz. Quando ele não consegue coisa aqui na terra, a Bíblia diz que quando ele veio, como tornou a terra sem forma e vazia, na caída dele, que ele não conseguiu pegar ninguém, porque não tinha ainda a humanidade, a não ser Adão e Eva, que ainda estava para se vir. O que ele fez? Ele retornou ao Éden e falou assim, peraí, Deus lá criou Adão, agora tem um ser humano lá, e eu tenho certeza que ele vai também botar uma disjuntora para ele. E é lá que eu vou pegar eles no contrapé. O que ele fez? Ele tornou ao Éden seu antigo lar, que era o antigo lar dele, não era de Adão e Eva, procurando a expulsão dos novos donos. Como quem diz assim, ó, eu caí, trouxe a terra sem forma e vazia, por que Deus agora bota Adão e Eva lá? Não, aquele lugar é meu. Aí ele fez a expulsão dos novos donos, que era Adão e Eva, os quais lançou contra eles o quê? A sua ira, trazendo eles à tona do pecado, no qual eles eram limpos e puros, não entendiam de nada. E pela mesma razão, Satanás tem inimizade contra a raça humana até hoje. É ou não é? Além de Adão e Eva, da destruição que ele fez e tornou-se no pecado humano, ele ainda tem raiva contra a humanidade de Deus até hoje, irmão. Mas no verso 3 de Gênesis 1, a terra começa a ser recriada pelo Todo-Poderoso. Amém? E assim por diante, irmão. Está terminada esse assunto maravilhoso para que você fique ligado, conectado e entenda por que Deus fez tudo perfeito. Aí vem Satanás para destruir. Primeiro ele queria o trono de Deus lá no céu, não conseguiu. Queria dominar os anjos, não conseguiu. Mas quando Deus fez ele cair, ele já tinha feito a cabeça de um terço lá que veio com ele.
E assim é dentro da igreja, por onde nós andamos. É alguém sempre querendo nos induzir ao pecado, ao mal, e muitas das vezes a gente damos brecha, irmão. Por isso que nós temos que estar conectado 24 horas por dia na palavra de Deus, porque o diabo está ao teu derredor num ângulo de 360 graus querendo te tragar. E se você demole, ele vai pegar. Entendendo? Por isso que nós temos que estar conectados. Porque se ele fez de tudo para tomar o trono de Deus no céu, como não conseguiu, caiu na terra que era perfeita, que tudo que Deus fez era perfeito, ele caiu e tornou sem forma-se vazia. Quer dizer, até na terra o cara veio trazer destruição. Ele é sagaz, irmão. Como tenta destruir a tua vida a qualquer momento. Então fica ligado, irmão. Por isso que nós temos que estar conectados na palavra de Deus e aprendendo cada vez mais para não dar brecha para o inimigo. Você pensa que ele fica satisfeito de eu estar trazendo esse ensinamento para o povo de Deus? Não. Ele está pulando igual mais do que o capeta que ele é, porque ele está sabendo que eu estou passando isso numa internet, numa via de canal, para informar a vocês o porquê que ele é um derrotado. E quando ele chegar para você em determinado lugar, e chegar para você e falar assim no teu ouvido, ou mandar o recado por alguém, olha, você lembra do teu passado, fulano, ciclano? Você chega para ele e fala assim, não, eu só sei que o teu futuro está preparado para o que deve vier para ti. Aí ele, vai meter o pé, meu irmão, porque ele já sabe que ele já tem a data dele determinada para ele ser acorrentado, preso pela mão do Todo-Poderoso, porque Deus está de olho nele. Ele sabe disso. Só que antes dele ser preso, devorado, ele vai tentar levar, que nele levou um terço dos anjos no céu, aqui na terra também, para o inferno. Amém? Então guarda esta palavra no teu coração e aprenda cada vez mais um pouquinho da palavra do Senhor, e que Deus abençoe a todos na tarde deste dia, em nome de Jesus de Nazaré. Aquele que vive e reina, que eu tenho certeza no coração daquele que guardar o Senhor até a sua vinda, no nome dele, Jesus de Nazaré. Amém? Que Deus abençoe a todos e a paz do Senhor para todos. Até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado e tenha uma boa tarde. Amém.